Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, ó Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, ó Criador Espírito. Vem, ó Criador Espírito. As almas dos teus visita. As almas dos teus visita. Os corações que criaste. Os corações que criaste. Enche de graça infinita. Enche de graça infinita. Tu, Paráclito. Tu, Paráclito. És chamado. És chamado. Dom do Pai Celestial. Fogo. Caridade. Fonte viva e unção espiritual. Tu dás septiforme graça. Dedo és da destra paterna. Do Pai, solene promessa. Das força da voz superna. Nossa razão esclarece. Teu amor no peito acende. Nosso corpo a fraqueza. Com tua força defende. De nós afasta o inimigo. Dá-nos a paz sem demora. Guia-nos e evitaremos. Tudo quanto se deplora. Dá que Deus Pai seu Filho. Por ti nós bem conheçamos. E em ti, Espírito de ambos. Em todo tempo criamos. A Deus Pai se dê a glória. E ao Filho ressuscitado. Paráclito. E a ti também. Com louvor perpetuado. Amém. Enviai o vosso Espírito. E tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave do mar estrela. Ave do mar estrela. De Deus, Mãe bela. De Deus, Mãe bela. Sempre virgem. Da morada celeste, feliz entrada. Ó tu, que ouviste da boca do anjo a saudação. Dá-nos paz e quietação. E o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata. E a nós cegos alumia. De tudo que nos maltrata. Nos livra. O bem nos granjeia. Ostenta que és mãe. Fazendo que os rogos do povo seu. Ouça aquele que, nascendo por nós, quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura. Extinta os nossos pecados. Dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura. Põe-nos em via segura. Para que Jesus gozemos. E sempre nos alegremos. A Deus Pai adoremos. A Jesus Cristo também. E ao Espírito Santo demos. Aos três um louvor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoa, Senhor. Abençoa essas orações, Senhor. Abençoa essas meditações, Senhor. Abençoa, Senhor, que cada dia mais eu entenda, Senhor, a sua palavra, Senhor, os seus desígnios, Senhor. Meu Pai, tende misericórdia de todos nós, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa minha mãe, abençoa meu Pai. Amém. 10 de junho de 2020. Liturgia da Palavra. 10ª semana do Tempo Comum. Quarta-feira. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas de Baal no Monte Carmelo. Então, Elias, aproximando-se de todo o povo, disse: Até quando andareis mancando com os dois pés? Se o Senhor é o verdadeiro Deus, segui-o. Mas se é Baal, segui a ele. O povo não respondeu uma palavra. Então Elias disse ao povo: Eu sou o único profeta do Senhor que resta, ao passo que os profetas de Baal são 450. Deem-nos 2 novilhos, que eles escolham um novilho, e depois de cortá-lo em pedaços, coloque-no sobre a lenha, mas sem pôr fogo por baixo.
eu preparei depois o outro novilho. Eu prepararei depois o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e tampouco lhe porei fogo. Em seguida, invocareis o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, o Deus que ouvi, enviando fogo. Este é o Deus verdadeiro. Todo o povo respondeu dizendo: ótima proposição. Elias disse então aos profetas de Baal: escolhei vós um novilho e começai, pois sois a maioria, e invocai o nome de vosso Deus, mas não lhe ponhais fogo. Eles tomaram o novilho que lhes foi dado e prepararam-no, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, ouve-nos. Mas não se ouvia voz alguma, e ninguém que respondesse. E dançavam ao redor do altar que tinham levantado. Ao meio-dia, Elias zombou deles, dizendo: gritai mais alto, pois sendo um Deus tem suas ocupações. Porventura ausentou-se, ou está de viagem, ou talvez esteja dormindo e é preciso que o acordem. Então eles gritavam ainda mais forte e retalhavam-se, segundo seu costume, com espadas e lanças, até o sangue escorrer. Passado o meio-dia, entraram em transe, até a hora do sacrifício vespertino. Mas não se ouviu voz nenhuma, nem resposta, nem sinal de atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximai-vos de mim. Todo o povo veio para perto dele, e ele refez o altar do Senhor, que tinha sido demolido. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, a quem Deus tinha dito: teu nome será Israel. E edificou com as pedras um altar ao nome do Senhor. Fez em redor do altar um rego, capaz de conter 2 medidas de semente. Empilhou a lenha, esquartejou o novilho e colocou-o sobre a lenha. E disse: enchei 4 talhas de água e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Depois disse outra vez, e eles assim fizeram uma segunda vez, e acrescentou ainda uma terceira vez, e assim foi feito. A água correu em volta do altar, e o rego ficou completamente cheio. Chegada a hora do sacrifício, o profeta Elias aproximou-se e disse: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, mostra hoje que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que é por ordem tua que fiz estas coisas. Ouve-me, Senhor, ouve-me, para que este povo reconheça que tu, Senhor, só tu és Deus, e que és tu que converte os seus corações. Então caiu o fogo do Senhor, que devorou o holocausto, a lenha, as pedras e a poeira, e secou a água que estava no rego. Vendo isto, o povo todo prostrou-se, com o rosto em terra, exclamando: é o Senhor que é Deus, é o Senhor que é Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Igualzinho o filme que nós vimos. Salmo responsorial, foi. Não, quando o filme.
Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Multiplicam, no entanto, suas dores os que correm para os deuses estrangeiros. Seus sacrifícios sanguinários não partilho, nem seus nomes passarão pelos meus lábios. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se eu tenho a meu lado, não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Glória a vós, Senhor. O salmo também hoje foi pequeno, né? Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas completar. Em verdade eu vos digo, antes que passem o céu e a terra, nem a mínima letra ou traço serão tirados da lei, até que se cumpram todas as coisas. Portanto, quem abolir um só destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e os ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vós, Senhor. Evangelho é a palavra da salvação. Eu sei, mas eu me confundi. Também confundi. Ô, Vitor, Deus deve estar muito triste com isso, né? Com o quê? Igual o Frei Gil estava falando, deu exemplo, né? Uhum. Da castidade. Sim. Do sexo fora do casamento. Sim. É um pecado mortal. Pior essas garotas aí de 15, 14 anos já tendo filho. Meu Deus do céu, ele deve estar muito triste. Que infelizmente não conhecem a palavra de Deus. Não conhecem, não tem conhecimento de Deus. Por isso nós temos que proclamar, temos que evangelizar. Deve ter coisa da mãe, ensinamento da mãe, do pai. Então, por isso nós não devemos julgar, porque a gente não sabe como foi a vida da pessoa. Não estou julgando, não. Não estou falando que você está julgando. Não se ofenda, não estou falando que você está julgando. Eu sei. Eu estou falando que muita gente julga, entende? Muito por isso nós não devemos julgar. Não devemos julgar, devemos compreender, devemos... Quem sou eu para julgar alguém? A gente não pode julgar ninguém que é cheio de pecado. Sim, pois é. Porque a gente tem que entender o contexto, entende? Tem que entender o contexto de tudo, entende? Porque nem todo mundo cresceu numa família católica, uma família cristã, uma família que foi ensinada a palavra de Deus, que foi ensinada, entende? Nem todo mundo, infelizmente, cresceu numa família cristã. Por isso, é muito difícil, sabe? Agora que eu estou falando com você, e agora que eu tô entendendo a palavra do Senhor, que eu estou vivendo a palavra do Senhor, que eu estou entendendo, entendeu? É isso que eu te falo. A Bíblia você tem que entender, porque cada versículo tem um significado forte. Sim. Entendeu? Cada palavra, não é nem um versículo inteiro, é uma palavra. Cada palavra tem um significado muito forte, muito importante. Sim. Que as pessoas não sabem, as pessoas não absorvem, meu Deus. Sim. Entendeu? É isso que eu estou te falando. Exatamente. É muito difícil, gente. É muito difícil.
Então, vamos iniciar a meditação de hoje na primeira leitura. Primeira leitura tá linda. Sim. Primeira leitura que fala do profeta Elias. Ele anteriormente foi um profeta muito importante, profeta muito grande. Por quê? Foi um profeta muito grande. O Evangelho nos fala. Vamos chegar lá. Nessa primeira leitura, o que está acontecendo? Vamos contextualizar isso aqui. Elias está no Monte Carmelo. Ele é o único profeta que restou de todos os profetas do Senhor. Porque todos os outros profetas tinham sido mortos por Jezabel e Acabe, a rainha e o rei daquela época. E Jezabel, ela foi uma das piores figuras femininas, de mulher que existiu na Bíblia. Era uma rainha muito má, muito perversa. E ela fazia a cabeça de Acabe. Entende? E com isso, todos os profetas do Senhor, todos os profetas do Deus Altíssimo foram mortos por causa de Acabe e Jezabel. Alguns poucos que restaram Acabe era o rei dela? Ficavam escondidos em caverna. Entende? Acabe era o rei de Israel naquela época. E Jezabel a rainha. Então, ele queria matar Elias também. Acabe e Jezabel queriam matar Elias. Mas não conseguiam, porque o Senhor protegia Elias. Sempre que eles tentavam achar Elias, Elias sumia. Entende? Elias era o único que sobrou dos profetas. E com isso, chegou uma hora que o Senhor foi a Elias e disse para propor esse desafio para Acabe. Esse desafio do fogo. Pegaram uns novilhos, né? Era carneiro, cabrito. Carneiro. Exatamente. Naquela época. E faziam holocaustos, né? Então, o desafio era o seguinte. Pegar a lenha, colocar lá o cabrito, o holocausto, cortar e deixar lá. Mas não colocar o fogo. E fazer a mesma coisa, os profetas de Baal faziam a mesma coisa. Não colocar o fogo. E o desafio era o seguinte. O Deus que mandar o fogo sobre o holocausto, esse é o Deus verdadeiro. Sobre o sacrifício, lá o cabrito, o novilho. E todo o fogo que descer do céu. Olha, tinha 450 profetas de Baal. 450. E só um do Senhor, do Deus Altíssimo. 450. Elias enfrentou esses 450 profetas de Baal. Ele, Deus. Então, fizeram isso. Botaram lá o novilho, o cabrito, lá o carneiro na lenha, mas não colocaram fogo. E os profetas de Baal ficaram chamando lá por Baal, né? O dia todo chamando. E não conseguiram nada, não respondeu, porque Baal não existe. Baal é um Deus falso. Entende? E com isso, eles ficaram se cortando. Eles tinham... Era muito... A religião deles era pesada demais. Eles se cortavam, faziam sacrifícios de crianças, de virgens, sabe? Isso para demônios, sabe? Para Deus que não existe. Fala pro D que eu sei o que é. Entende? E com isso, eles ficaram lá. E Elias até zombou deles, né? Não, fala mais alto, talvez ele esteja dormindo, talvez ele esteja em viagem. Né? Ele precisa ser... Acordado. Acorda, Baal. E com isso, ninguém conseguiram nada. O fogo não desceu. Mas quando Elias foi colocar lá, fez o preparo. Olha, Jezabel e Acabe, eles, além de matar todos os profetas do Senhor, os profetas do Deus Altíssimo, os profetas do Deus de Israel, ele também destruiu todos os altares do Senhor. Todos os templos, todos os altares, destruiu. Você vê como é que foi? Então Elias preparou, né, o altar do Senhor. Colocou o novilho, colocou o cabrito, colocou a lenha. E além disso, ainda pediu para o povo, para aqueles idólatras, né? Os sacerdotes lá, os profetas de Baal, colocarem água sobre o novilho, sobre a lenha, sobre tudo.
E colocaram água 3 vezes, porque o Elias pediu para jogar água 3 vezes. Olha, e naquela época estava em seca, entende? Estava em seca, estava em falta de água. Então eles pegaram aquela água e jogaram. Toda a água que eles tinham pegaram e jogaram. No novilho, na lenha, em tudo. Então o novilho, o cabrito, a lenha, estava tudo encharcado de água. Mesmo se alguém pegasse um fogo de algum lugar e jogasse ali, não ia queimar. Porque estava encharcado de água. Entende? Tava tudo. Tenta acender alguma coisa que está encharcado de água, se você sente. Não consegue. Então, exatamente. Mas, pro Deus Altíssimo, pro Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, nada é impossível. E Elias foi lá e orou. Orou a Deus. Vamos. Eu fui empolgado aqui na meditação, eu nem falei os versículos que a gente está meditando. Elias foi o mesmo que foi para a viúva, não foi? Pegar o pão, pedir o som? Sim, exatamente, esse mesmo. E também estava na transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo, ele e Moisés. Olha, Elias representava os profetas e Moisés a lei, entendeu? Mas vamos voltar aqui para a meditação. A gente está meditando 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Então, Elias, aproximando-se de todo o povo, disse: Até quando andareis mancando com os 2 pés? Se o Senhor é o verdadeiro Deus, segui-o. Mas se é Baal, segui a ele. O povo não respondeu uma palavra, porque naquela época até o próprio povo de Israel estava corrompido. Estava em dúvida se seguia o Deus Altíssimo, o Deus de Israel, ou seguia Baal. O povo de Israel, o próprio povo de Israel, o povo de Deus, estava com pensamentos idólatras. Entende? Como eu disse para você, o povo de Israel, infelizmente, é um povo muito infiel, muito cabeça dura. Em todo o Antigo Testamento relata isso, a infidelidade do povo em relação a Deus. Então, o que aconteceu? Elias deu uma exortação nesse povo. Olha, se o Deus Altíssimo, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó é o Deus verdadeiro, segui a ele. Mas se é Baal, segue a Baal. Mas não fique em cima do muro, se decidam, o que vocês querem? Vocês querem servir o Deus Altíssimo ou querem servir a Baal? Esse Deus que não existe, esse Deus falso. Vocês querem seguir o Deus vivo ou querem seguir a Baal? Entende? Deu uma exortação neles, deu um chamado ali neles. Entendeu? E mancando com os 2 pés. Quando a pessoa não está nem aqui, nem ali, ela está mancando com os 2 pés. Entende? Pessoas em cima do muro. Olha, eu não sirvo o Deus Altíssimo, o Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Israel, e também não sirvo a Baal. Eu sirvo um aqui, eu sirvo um outro lá, entende? Sirvo um pouco Baal e sirvo um pouco Deus de Israel. Não está servindo nenhum. Cortando dos 2 lados. Exatamente. Está mancando com os 2 pés. Entendeu? É isso que ele fala aqui agora. Então, Elias exorta o povo, e o povo não responde uma palavra. Mas, no final dessa história que eu acabei de falar, desse contexto que eu acabei de colocar aqui agora, no final, Elias fala, no mesmo capítulo 18, primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 36 ao 39. Olha. Lembra que eu falei? Elias mandou eles pegarem água e jogarem na lenha, no sacrifício, em tudo. Né? 3 vezes. E depois a água correu em volta do altar. E o rego ficou completamente cheio. O local lá completamente cheio de água. Cheio de água. Então vamos lá. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 36 a 39. Chegada a hora do sacrifício, o profeta Elias aproximou-se e disse: Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, mostra hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que é por ordem tua que fiz estas coisas. Ouve-me, Senhor, ouve-me, para que este povo de cabeça dura, não está aqui não, eu estou colocando isso, para que esse povo de cabeça dura reconheça que tu, Senhor, só tu és Deus, e não há outro além de ti, e que tu és quem converte os corações, e que és tu quem convertes os corações. Então o que aconteceu? Então, aquela lenha, aquele carneiro, aquele cabrito, aquele novilho, que estava cheio de água, tudo cheio de água. O que aconteceu? Nem se alguém pegasse aqui um lança-chamas e jogasse ali,
não ia acender o fogo. Entende? Porque estava cheio de água, Mas o que aconteceu? Então o Senhor ouviu Elias, ouviu as preces de Elias. No versículo 38 do capítulo 18 do 1 Reis. Então caiu o fogo do Senhor, que devorou o holocausto, a lenha, as pedras e até a poeira, e secou a água que estava no rego. Secou a água. O fogo consumiu a água. Ó, vendo isto, o povo todo prostrou-se com o rosto em terra, exclamando: é o Senhor que é Deus! É o Senhor que é Deus! Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha que lindo, que lindo. Um povo idólatra, um povo que estava... Entende? O povo se converte a Deus ali com a pregação de Elias, com os prodígios que Elias fez em nome do Senhor. Olha que lindo. Entendeu? E o que acontece com os 450 profetas de Baal? São todos mortos. Eu vi. Foi um morrendo atrás do outro. São todos mortos. Os 450 profetas de Baal. Entendeu? Que palavra maravilhosa. Nossa. Um profeta contra 450. Mas se fosse 1 milhão, não faria diferença nenhuma. Porque o Deus Altíssimo estava com Elias. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus a quem servirmos também. Servimos. Acima de Deus, só a coroa dele. Então, vamos ao Evangelho. Esse Evangelho, que é curtíssimo, só 3 versículos, vamos meditar os 3 versículos. Primeiro, Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 19, é o Evangelho. Vamos meditar Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 18, e depois vamos meditar o versículo 19, o último versículo do Evangelho. Mas antes de meditar esses versículos, vamos contextualizar o que está acontecendo ali, né, nesse Evangelho de Jesus Cristo. Jesus estava pregando para o povo, para a multidão. E o povo estava começando a ter umas ideias muito erradas do que seria ser seguidor de Cristo, do que seria servir o Deus Altíssimo. O povo estava começando a ter umas ideias muito erradas. Por quê? Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele acolhia os miseráveis, os pecadores. Ele comia com os cobradores de impostos, entende? Perdoava as mulheres adúlteras. E isso tudo, aos olhos da lei daquela época, dos fariseus, doutores da lei, isso tudo era abominável, entende? Porque eles não tinham no coração deles o amor de Deus. Eles não tinham a misericórdia de Deus com eles. Porque eles eram hipócritas. Eles seguiam uma lei de externalidade, uma lei que só por fora, sabe? Mas por dentro não tinha o Deus Altíssimo no coração. Só fingiu a lei, mas não... Não, eles não seguiam a lei. Era prática, sabe? Era só práticas externas, entende? Mas não faziam de coração aquilo. Fazia só para se mostrar para os outros. Então, nosso Senhor Jesus, Ele veio para acabar com essa falsa religião, entende? Essa falsa religião, a religião do tradicionalismo, entende? Religião por exemplo, você comete um pecado muito grave ao Senhor. Antigamente era assim, né? Você comete um pecado muito grave, aí você, tudo bem, amanhã eu mato um carneiro lá, um cabrito, eu dou pro Senhor e tá tudo certo. Não preciso nem me arrepender, sabe? Tá tudo certo. Só ofertar um holocausto para Deus e tá tranquilo. Aí, semana que vem, eu cometo o mesmo pecado e mato outro carneiro. No outro dia, outro pecado, mata outro carneiro. Entende? Eles não se arrependiam dos pecados, não tinham contrição de coração. Entende? Essa é a falsa religião que eu falo. A religião do tradicionalismo, só do
coisa externa, entende? Não tem verdadeira contrição de coração, não tem verdadeiro arrependimento. Por isso, eles não tinham amor de Deus, não tinham misericórdia de Deus no coração. Porque eles não sentiam esse amor e essa misericórdia, porque não se deixavam atingir pelo amor, pela misericórdia de Deus, porque não tinham contrição de coração, não tinham verdadeiro arrependimento dos pecados que cometiam. E religião, a lei por si só, ficava vazia. Então não tinha sentido. Tá entendendo? Por isso que a lei por si só não pode salvar ninguém. A graça de Deus, a graça que Deus nos deu, através de Jesus Cristo, do seu Espírito Santo, é que nos salva, que nos santifica, que nos dá força para seguirmos a lei de Deus. Não quer dizer que nós devemos desprezar a lei. Não. Não é isso que Jesus disse. Mas nós não temos força, nós mesmos, por nós não temos força para seguir a lei de Deus. Entende? Nós precisamos do auxílio da graça de Deus, auxílio do Espírito Santo, para seguir essa lei. E foi isso que Jesus, nosso Senhor Jesus, veio nos dar. O auxílio, o auxiliador, o paráclito, o Espírito Santo. Para nós termos a capacidade de seguir a lei de Deus. E por que a gente não segue? Porque nós somos fracos. Todos nós somos fracos. O Espírito de Deus nos fortalece. Deus nos fortalece. Ah, não. Pensei que eu tinha clicado para... Nossa, quase. Então, aquele povo pensava o seguinte. Ah, não. Deus é amor, Deus é misericórdia. Olha só o que Jesus faz. Jesus acolhe os pecadores, acolhe os ladrões, as prostitutas, os cobradores de impostos. Ah, não. Então Deus é amor, Deus é misericórdia. Né? Tá tudo certo. Vamos viver a nossa vida errada mesmo, tá tudo certo, porque Deus vai perdoar todo mundo. Não. Tá com carga, celular? Tá com carga. Não é isso não. Não é isso que eu tô dizendo. Entendeu? Não é isso. Com o Evangelho de Deus não é isso. Então, esse povo pensava assim, entendeu? Porque via Jesus acolhendo os ladrões, as prostitutas, os cobradores de impostos e pensava, não, tá tudo liberado. Agora eu posso viver minha vida errada aqui, porque Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus vai perdoar tudo. E infelizmente, muitas pessoas hoje em dia ainda pensam assim. Tem esse pensamento. Não se convertem a Deus, não vivem uma vida correta, não vivem a palavra do Evangelho, porque pensam assim. Deus é amor, Deus é misericórdia, vai perdoar tudo. Né? Eu vou morrer, eu vou pro céu e vai acabar tudo em pizza. Entende? Mas não é assim não, não é assim que funciona não. Deus é amor, Deus é misericórdia, mas nós temos que fazer por onde também. Nós temos que ir ao encontro desse amor e dessa misericórdia. Entende? Porque, sim, Deus é infinito amor, infinita misericórdia. Mas se nós não nos movermos em direção a Deus e não tivermos um encontro com esse amor e com essa misericórdia, infelizmente de nada vai nos servir. O amor e a misericórdia de Deus. Deixou bem claro que ele quer que, entendeu? Que siga os 10 mandamentos. Sim, os mandamentos. E não quer que tire nenhum traço, nenhum. A gente vai entrar nisso agora. Então, esse povo pensava assim, né? Ah, porque Deus é amor, Deus é misericórdia, agora eu vou viver minha vida errada mesmo, longe de Deus, e tá tudo certo, né? Vai acabar tudo em pizza. Vou pro céu e acabar tudo em pizza. Mas não é assim, não. E o que Jesus percebeu essa malícia deles, entende? Aí que entra o evangelho de hoje. Jesus percebeu essa malícia dele e disse, Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Naquele tempo, disse Jesus, não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento, ou seja, dar sentido completo. Não veio para abolir, mas para completar. E esse sentido completo é sim o amor e a misericórdia de Deus, que os fariseus, doutores da lei, as autoridades daquela época religiosas não estavam tendo. Roubavam as viúvas, roubavam os pobres, entende? Favoreciam os mais ricos. Diziam que os pecados dos mais ricos estavam perdoados desde que eles depositassem uma boa quantia no templo. Era exatamente isso que eles faziam. Por isso que eram hipócritas. Entende? Então, Jesus disse, eu não vim abolir, eu vim para dar sentido completo. Entende? Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Entendeu? Ou seja, a lei de Deus, os 10 mandamentos e os seus desdobramentos. E outra coisa, tudo que eles davam, eles falavam. Quanto que deu, porque deu, daquilo que filmasse. Exatamente. Então,
o Decálogo, os 10 mandamentos. Na sua forma tradicional, vamos citar os 10 mandamentos aqui. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, não tomar seu santo nome em vão. O terceiro, guardar os domingos e festas. O quarto, honrar pai e mãe. O quinto, não matar. O sexto, não pecar contra a castidade. O sétimo, não furtar. O oitavo, não levantar falso testemunho. O nono, não desejar a mulher do próximo. O décimo, não cobiçar as coisas alheias. Esses são os 10 mandamentos da lei do Senhor. E Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, em momento algum disse que esses mandamentos estavam invalidados, porque agora o Novo Testamento, né, vão invalidar o Antigo Testamento. Não. O Novo Testamento, tudo assim. O Novo Testamento não invalida o Antigo Testamento. Isso é uma coisa que, infelizmente, muitas pessoas ainda têm esse pensamento hoje em dia. Que agora, não, o Novo Testamento, Deus é amor, Deus é misericórdia, o Antigo Testamento tem que jogar fora, não vale mais. Não, de forma alguma. De forma alguma. Todo o Antigo, exatamente. Todo o Antigo Testamento também é inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, nos santos profetas que escreveram. Todo o Antigo Testamento. E toda palavra é válida. Isso aí foi escrito em tábua de pedra. Toda palavra é válida, sim. Tanto quanto o Novo Testamento. Mas sim, o Novo Testamento substitui o Antigo Testamento. Mas não quer dizer que invalida. Substituir é outra coisa. Não, ele deixou bem claro. Substituir é dar o seu sentido completo. Entende? Por exemplo, no livro de Levítico, tem muitas leis, muitas normas daquela época que os judeus seguiam fielmente, que nós não seguimos mais. Por exemplo, os holocaustos, os carneiros, os cabritos, que eram feitos toda tarde, né? Se eu não me engano. Por que a gente não sacrifica mais carneiros, cabritos, holocaustos a Deus? Por quê? Por que não sacrifica mais? Porque Deus é o nosso Cordeiro. Deus é o nosso Jesus Cordeiro, Cristo. É verdade. O Cordeiro imolado, que se deu por nós, Jesus Cristo. Que E toda missa a gente sacrifica o nosso Senhor Jesus Cristo por nós. É. Entendeu? É um sacrifício perpétuo. Entendeu? Nosso Cordeiro imolado. Exatamente. Não precisa mais nenhum outro sacrifício a Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso sacrifício. Que toda missa nós sacrificamos. A missa em si é isso. É o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo por nós. Entendeu? A missa é isso. E nós comungamos do corpo e sangue de Jesus. Toda missa. Entende? Verdade. E por que ele sacrificava esses cordeiros, esses cabritos, esses carneiros? Por quê? Com expiação dos pecados. Entende? Expiação dos pecados deles. Então, Jesus Cristo é o nosso Cordeiro. Por quê? Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Entendeu? Na missa, toda missa a gente fala isso. O pecado todo era matar Jesus Cristo, todos os nossos pecados, Jesus Cristo tira. Entende? Através da confissão, através do batismo, através da comunhão, da Santíssima Eucaristia, que é o corpo e sangue de Cristo. Entendeu? Então, no versículo 19, capítulo 5, versículo 19, de São Mateus, Jesus nos diz: portanto, quem desobedecer um só destes mandamentos, do decálogo, dos 10 mandamentos, e seus desdobramentos, que não vai dar para entrar no vídeo agora, né? Porque explicar cada mandamento desse e explicar os seus desdobramentos é um vídeo inteiro isso, é 1 hora, só disso, verdade, no mínimo. Então não vai dar para entrar nisso no vídeo agora. Mas procurem se informar, porque isso é muito importante. A gente entender os mandamentos da lei de Deus. Ter isso gravado na nossa mente, no nosso coração, principalmente. Porque só vive quem conhece. Para a gente viver a palavra de Deus, para viver o Evangelho, a gente tem que conhecer, a gente tem que se informar. Tem que ter a lei de Deus no nosso coração. Entende? A lei do Senhor naquela época, nos fariseus, nos doutores da lei, a lei do Senhor era uma coisa externa, não estava no coração deles, entende? Era uma prática externa, que não tinha valor nenhum diante de Deus. A lei do Senhor não estava no coração deles, entende?
E a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus desce também para colocar a lei de Deus no nosso coração. Entende? Para cravar a lei de Deus no nosso coração. Então Jesus nos diz, no versículo 19, no capítulo 5 de São Mateus: portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Por isso que Elias foi um grande profeta. Porque ele não só praticava, vivia a palavra de Deus, mas também ensinava os outros a viver. Ensinava os outros a praticar. Entendeu? Olha, quem desobedece um só desses mandamentos, dos 10 mandamentos, é a mesma coisa que tivesse desobedecido a todos. A todos, é. Entende? As pessoas pensam, não, eu concordo com os 9 mandamentos, mas tem aquele que eu não concordo. Eu sigo fielmente os 9 mandamentos, mas tem aquele mandamento que eu não concordo, que eu não sigo, que eu não acho certo. Você está desobedecendo toda a lei de Deus. Você entende isso? Uhum. Aquele único mandamento que você não concorda, que você não segue, que você está desobedecendo toda a lei de Deus. Toda. Entende? Olha, Santo Agostinho nos fala que quem lê o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, e fala, olha, eu concordo com tudo isso, mas tem aquela parte do Evangelho que eu não concordo. Você não está seguindo Jesus Cristo. Você está seguindo você mesmo. É, verdade. Está seguindo suas próprias convicções, seus próprios pensamentos, suas próprias vontades, seus próprios desejos. Você não está seguindo Jesus Cristo. Se você concorda com todo o Evangelho, mas tem uma parte que você não concorda, é como se você não estivesse concordando com tudo. Com nada, né? Não vale de nada. Entende? Por isso que eu digo, a porta estreita é muito mais estreita do que a gente pensa. É estreitíssima. Jesus fala, é estreitíssima. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Porque muitos tentarão, mas não conseguirão. Difícil mesmo, meu filho. Nossa, entende? Agora que eu estou mais inteirada na palavra do Senhor. Olha, eu vou falar de novo para ficar bem fixado. Os 10 mandamentos da lei de Deus. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, não tomar seu santo nome em vão. O terceiro, guardar os domingos e festas. O quarto, honrar pai e mãe. O quinto, não matar. O sexto, não pecar contra a castidade. O sétimo, não furtar. O oitavo, não levantar falso testemunho. O nono, não desejar a mulher do próximo. O décimo, não cobiçar as coisas alheias. E quem desobedece só um desses mandamentos está desobedecendo todos eles. Ou seja, por exemplo, o terceiro mandamento, guardar os domingos e festas. Você pode ser a pessoa mais correta do mundo. Pode ser a pessoa mais... Pode olhar toda a lei de Deus e falar, nossa, tudo isso é perfeito, tudo isso é maravilhoso, vou seguir tudo isso. Você segue fielmente todos os mandamentos. Ou seja, você ama Deus. Você não toma o nome do Senhor em vão. Você honra pai e mãe. Você não mata. Você não peca contra a castidade. Você não furta. Não levanta falso testemunho. Não deseja a mulher do próximo. Não cobiça nada alheia. Nada alheio. Você não faz nada disso. Mas você não vai à missa aos domingos. Está pecando contra todos os mandamentos. Está desobedecendo toda a lei de Deus. Só o fato de você não ir à missa no domingo. Porque é o mandamento de Deus isso. Quem desobedece um dos mandamentos de Deus, desobedece todos eles. Não importa a vida mais correta que você leve. Foi o que aconteceu com Davi. Davi desobedeceu. Exatamente. Davi levava uma vida exemplar. Davi levava uma vida exemplar. Era um homem de Deus. Um homem ungido por Deus. Então, um homem ungido por Deus. Jogou todos os mandamentos. Porque não pecar contra a castidade. O sexto mandamento ele ignorou. Foi lá. Cobiçou a mulher alheia, o 10º. Sim, 2 mandamentos. O 10º mandamento e o... Cobiçou e pecou contra a castidade. O sexto, né? O sexto e o 10º? Sim. É o sexto? O sexto e o 10º, verdade. O sexto e o 10º. E o 9º também. Ele jogou tudo na mão, os mandamentos. Então, é isso mesmo. Quem desobedece um só desses mandamentos, um só. Por exemplo, não guardar as festas, as solenidades da igreja, as missas solenes. A missa do domingo, que é uma missa solene. Toda missa de domingo é uma missa solene. É preceito, é norma, é regra, é lei do Senhor. Ir à missa todo domingo. Entende? Davi se apaixonou por Quem desobedece um só desses mandamentos, desobedece todos eles. Todos eles. Vai ficar bem fixado isso. Então é isso. O Evangelho de hoje, a liturgia de hoje nos fala... Você fala bem, tô brincando.
Não tô falando nada. Não falei nada. Memória você já é. Eu não falei nada. Eu não falei nada. Tô nem pensando nada. Eu tô pensando aqui o que eu vou falar. Cordeiro entendeu? De Olha, Deus, então, o evangelho de hoje nos fala de obedecer à lei de Deus. Não desprezar os mandamentos da lei de Deus. Porque sim, Deus é amor, Deus é misericórdia. Deus te ama. E Deus vai te perdoar sim. Se você for sempre. Se você for ao encontro de Deus. Se você se deixar agir pelo amor, pela misericórdia de Deus. Exatamente. Com um propósito de emenda. De não mais pecar. E de se converter verdadeiramente a Deus. Entendeu? E amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quem ama não quer ofender. Entende? Verdade. Quem ama não quer ofender. E todos esses pecados aqui ofendem gravemente a Deus. São pecados mortais. Os 10 mandamentos são pecados mortais. Pecados que expulsam a graça de Deus dentro de nós. Entende? Por exemplo, quem não vai à missa domingo não pode ter o Espírito Santo dentro de si. Não tem a graça de Deus dentro de si. Mas a pessoa pensa, não, o Espírito Santo está comigo a graça. Não está. Porque você não vai à missa domingo. Você peca gravemente contra Deus. Entende? Eu não peco, quem peca gravemente contra Deus não pode ter. A pessoa pensa assim, simplesmente, Deus sabe meu coração. Deus sabe meu coração, meu Entende? coração é bom. Entende isso? Temos que observar os mandamentos da lei do Senhor e segui-los. Porque o próprio Jesus nos fala que não veio para abolir os mandamentos e a lei, mas para dar sentido completo. Com o amor e com a misericórdia de Deus nos nossos corações. Assim seja, amém. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, meu Pai, obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo.